Abra sua Bíblia em Ruth, no capítulo 1, versículos 16 e 17. Pode ficar sentado como você está. Enquanto você está abrindo, eu vou começar a ler. Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Deus abençoe a sua santa palavra lida. É triste a separação, é triste a morte, a partida, é triste. E essa frase que nós acabamos de ler saiu dos lábios de uma jovem chamada Ruth. O que aconteceu, irmãos? Em Moabe, a cidade de Moabe, um pai pobre entrega uma das filhas para ser educada com os ensinamentos do deus Quenosh, ou Moloque, o deus dos moabitas, que aceitava sacrifício de crianças anualmente. E essa menina chamava Ruth. Em um dos rituais promovidos pelo sacerdote de Quenosh, entre diversas meninas de mais ou menos 7 anos, Ruth foi escolhida para ser preparada para o sacrifício naquele ano, mas devido a uma mancha que apareceu no seu braço na hora da escolha, foi substituída por outra. O Deus de Israel tinha um plano na sua vida. Ruth foi preparada para ser sacerdotisa de Quenosh, ou Moloque, o Deus dele. Nessa mesma época houve uma fome nas terras de Judá, na cidade de Belém principalmente, que levou a uma família a sair de Belém de Judá para os campos de Moabe, terra de Ruth. Elimeleque e sua esposa Noemi, seus 2 filhos, Quilion e Malom, esses trabalhando nos campos e fazendo artesanato, se instalaram, construindo sua casa nos campos de Moabe. Através do trabalho de Malom, este conhece Ruth e começa a lhe falar do Deus de Israel, e ela se converte. Malom se apaixona por ela, e Ruth muda a sua atitude em relação à sua crença. Sendo Malom denunciado por ensinar seus costumes de religião, foi preso injustamente com seu pai e seu irmão, e confiscado sua casa e seus bens pelo rei dos Moabitas. Ao resistir e comparecer à presença do rei, Elimeleque, seu pai, e Quilion, seu irmão, são mortos pelos soldados, e Malom condenado à prisão perpétua nas pedreiras. Um plano de fuga programado por Ruth, Malom é esfaqueado por um soldado e socorrido pelos amigos de Ruth. Morre mais tarde nos braços de sua amada esposa. Agora restam 3 viúvas. Essa é a história universal sobre a vida de Ruth. Aquela criança com 7 anos que o pai entrega por alguns punhados de dinheiro para ser educada, para servir um Deus que era um demônio, que era uma estátua, que tinha uma barriga onde colocava fogo, e as crianças depois sacrificadas eram jogadas para serem queimadas anualmente. E essa jovem, Ruth, o nome significa amizade, ela traz uma mensagem de humildade que nos impressiona. Quando primeiro, Noemi perde seu marido e também o seu filho, Quilion. Agora só restava Malom preso, também morre. Ele foi atingido por uma faca de um soldado, levado para um lugar, um esconderijo, mas ele só faz os votos do casamento com
por Ruth e morre nos seus braços. Triste. Agora as 3 mulheres sem marido. Muito difícil. É muito difícil para elas. Então Noemi vai partir e quer despedir-se das suas noras. Uma delas volta para a sua família, mas Ruth se apega à sua sogra e fala essas palavras que nós iniciamos o culto. Não me enches para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Nós podemos considerar a terra dos Moabitas como o mundo onde as pessoas estão fazendo a vontade ao inimigo, levando as suas almas para o precipício mais cedo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É triste quando uma família tem que sair da sua terra para procurar trabalho em outros lugares e não volta mais. Mas aquela mulher, Noemi, aquela fé que ela tinha, ela voltou para sua terra. E aquela sua nora se apega a ela com amor e vai com ela. As duas juntas estão agora caminhando uma distância enorme. Talvez um jumento levando as suas bagagens e as duas caminhando para até Belém, onde nasceu Jesus. O importante é que quando Ruth chega até a cidade, sofre a discriminação, porque ela era moabita e servia a outros deuses. E o povo judeu não aceitava isso. Mas ela enfrenta isso com paciência, porque ela já tinha se convertido. E ali ela peregrina nos campos de Boaz, um senhor rico da terra, para ajudar a sua sogra já de idade. E ela consegue cair na graça de Boaz, que se encanta com sua beleza e se casa com Ruth. Meus irmãos, nós não podemos desistir diante da dificuldade que às vezes aparece em nossas vidas. As portas às vezes se fecham. Aquela mulher, Noemi, ela em nenhum momento disse que foi o inimigo que atrapalhou sua vida. Ela estava nas mãos de Deus. Ela não entendia porque Deus permitiu tantas coisas difíceis na sua vida, mas ela persistiu em estar na presença do Senhor. Aquela moça, aquela jovem que ia ser sacerdotisa de Quenosh, um demônio, ela, quando conheceu Deus, o Deus verdadeiro, ela não quis saber mais de nada. Não interessava mais nada para ela a não ser seguir esse Deus e conhecer mais dele. Por isso que ela se apegou à sua sogra e veio para Belém. E Deus abençoou Ruth de tal maneira que ela teve um filho, casou-se com Boaz, teve um filho, e esse filho foi ser o pai de Jessé, o pai de Davi, rei Davi, o rei mais importante de Israel, e da geração de Davi veio o Messias, que é Jesus Cristo. Então Ruth entrou na genealogia de Jesus. Está escrito em Mateus o nome de Ruth, falando da descendência de Jesus, de Abraão até Jesus, 42 gerações se passaram. Meus irmãos, Deus tem um plano em cada vida. Deus tem um plano na sua vida. Quando Jesus vem e prega um evangelho jamais pregado antes, uma palavra que mudou a história do mundo, quantas pessoas entregaram suas vidas ao Senhor? Em Mateus, no capítulo 16, versículo 24 a 26, então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo,
Tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará ao homem em recompensa da sua alma? E é isso. A humildade daquela jovem Ruth impressiona, porque ela tinha tudo, foi convidada para morar no palácio do rei moabita, mas ela abriu mão de tudo isso. Ela foi presa durante 6 meses porque foi influenciada por Malom e a sua doutrina. E o castigo que ela recebeu foi estar presa para refletir sobre o seu Deus. Ela sai da prisão, cria o plano de soltar o seu marido e ele é atingido com a faca. Mas ela fez tudo o que ela podia, mas não deixou esse Deus que ela conheceu através da mensagem de um servo de Deus. Deus tinha um plano, com certeza, na vida de Ruth. Usou aquela família para alcançar Ruth. Às vezes acontece isso conosco. Deus quer salvar uma vida e nós vamos lá, tiramos a pessoa e trazemos para a luz, para a igreja. E mostramos Jesus, apresentamos Jesus. E dizemos: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por Ele. Não existe outra estrada a seguir. Não existe outro Deus para obedecer. Nós servimos o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos. Ele está aqui presente. Ele nos amou de tal maneira que enviou Jesus para nos salvar. A Bíblia diz, em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ele pagou o preço do nosso pecado na cruz. Será que isso não nos toca? Nós erramos tanto, fazemos tantas coisas erradas, e vem um inocente e morre em meu lugar, em nosso lugar. Derramou seu sangue e não abriu a sua boca para reclamar. Às vezes nós, quando começamos a passar uma tribulação ou enfrentar uma dificuldade, nós começamos a reclamar e acusamos todo mundo. E às vezes até acusamos Deus, que não tem nada a ver com isso. Os nossos problemas são resultados, muitas vezes, das nossas faltas, nossas falhas, dos nossos pecados. A Bíblia diz que o salário, o resultado do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. E muitas vezes nós erramos muito e vamos escolher os resultados. Quantas vezes você foi salva ou salvo pelas mãos do Senhor? Quantos livramentos Deus já fez na sua vida? Quantas curas Deus já operou na sua vida, mesmo você não pertencendo à igreja? Você faz sua oração, você pouco conhece talvez de Deus, mas você busca Deus. Mas Deus quer, nesta noite, fazer um convite a você. A palavra de Deus diz em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, Jesus faz aquele convite maravilhoso: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. As coisas do mundo não podem dar paz no seu coração. As coisas do mundo não podem alimentar a sua alma. Se fosse assim, Ruth ficava lá na terra dela, ia gozar do palácio do rei. O rei gostou dela, queria que ela morasse lá no palácio, como sacerdotisa. Ela tinha uma formação, ela tinha um preparo. Mas ela abriu mão de tudo e preferiu vir com a sua sogra pobre, sem nada, sem esperança,
sem trabalho, sem dinheiro, para conhecer mais desse Deus. Que fé! Tudo por Deus. Deus é mais importante. O Senhor é tudo em nossas vidas. Jesus chegou a dizer que são 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Isso parece fácil, mas não é. Mas é possível. E é maravilhoso fazer isso, porque Deus vem morar no seu coração. A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? De que lado nós estamos? Quando eu era pequeno, eu pensava que artista não morresse. Os cantores, os famosos, não ficavam velhos. Mas todos somos iguais. Todos vamos morrer. Um dia nós vamos ser chamados. E nós vamos nos comparecer ao tribunal de Deus, para prestar contas a Deus de tudo que fizemos. Deus não tem nenhum de nós como inocente. Ele avisa todo mundo. Antes de você morrer, Deus avisa você: olha, o caminho é esse aqui. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Deus não vai tolir você. Ele respeita o livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser. Mas é melhor fazer a vontade de Deus. É melhor andar na sua presença. Porque nós sabemos que um dia vamos morar com o Senhor. Um dia nós vamos nos encontrar com Ele, o Senhor dos senhores, o príncipe da paz. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus disse que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que dará o homem em recompensa da sua alma? Em João 5, versículo 24, João 5, 24 a 29, tem uma passagem aqui que eu gosto muito, que diz o seguinte: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Se você está distante de Deus por algum motivo, se você não consegue louvar a Deus, talvez porque você não conheça esse Deus maravilhoso que nós conhecemos, mas você pode abrir seu coração e dizer: Senhor, vem, entra no meu coração, também quero conhecer um pouco mais de Ti, Senhor, dessa alegria desse povo que cantou hoje aqui nesse culto tão bem. Os demônios existem e eles estão em todos os lugares, até nas regiões celestiais, mas nós podemos amarrá-los no nome poderoso do Senhor Jesus. Ele que vem trazendo tanta dissensão, tanta separação, tanta inimizade, tanto ódio, tantas mortes, tantos acidentes. É Ele que faz isso. A Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Carne e sangue são pessoas. A sua luta não é contra aquela pessoa que está tratando você mal, ou está lhe perseguindo. Não é contra ela, não. Possivelmente ela está sendo usada por um espírito maligno. A nossa luta é contra as potestades, as divindades demoníacas, os espíritos malignos que estão nesse mundo operando, entrando nas vidas das pessoas. Muitas delas não sabem que estão sendo usadas por eles. E eles veio para matar, para roubar, para adoecer, para destruir, para trazer ódio no coração, para atrapalhar tudo que é certo, tudo que é direito, tudo que é bom. Ele veio para fazer tudo que é ruim, tudo que é contrário à palavra de Deus. A Bíblia diz que no mundo não há paz no mundo, mas Ele diz: deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Quando você tem Deus, você está bem. Você sabe que Ele está com você e que você está com Ele, e tudo vai dar certo no final. Porque o Senhor manda o seu anjo para nos guardar. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus cuida dos seus. Se nós abrirmos o coração para Ele, imagine
você ser servo do Deus Altíssimo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós seguimos o Senhor pela fé. O autor e consumador da fé é Jesus. Seguimos Ele, não olhando para as coisas que estão à nossa volta, porque nós vamos cair. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E a nossa vitória é certa pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que maior é aquele que está em vós, está em nós, do que aquele que está no mundo. O inimigo está no mundo fazendo o trabalho dele. E o Espírito Santo está na igreja fazendo o trabalho dele. Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não há outro meio de chegar até a eternidade. Não há outra maneira de chegar até Deus. Porque muitas pessoas estão debaixo da ira de Deus por causa dos seus pecados e desobediências. Por isso que a palavra de Deus diz: lembra-te de onde caíste, volta-te ao teu primeiro amor, volta-te para Deus, que Ele é rico em perdoar. Não existe pecado que Deus não perdoe. O único pecado que Deus não perdoa é o pecado contra o Espírito Santo, que é justamente a rejeição a Jesus. Mas todo pecado é perdoado se você conversar a Deus, não é a mim nem a ninguém, a Deus. Então Deus vem e abençoa, dá paz, tira a depressão, tira o nervosismo, tira a infelicidade, dá a alegria de viver. Você começa uma vida nova, como Ruth. Ruth não quis mais saber de nada. Ela quis conhecer de mais perto esse Deus, esse povo de Deus. E ela foi para lá. E Deus abençoou Ruth de uma maneira tão maravilhosa. E Deus quer abençoar também você nesta noite.